Hoje contaremos a triste história do famoso Padre Mororó, que foi condenado à morte e executado em praça pública em Fortaleza, Ceará, numa execução que abalou o Brasil à época. Dada a condição do condenado, que tratava-se de um conceituado sacerdote conhecido em todo o país, e também devido à forte personalidade que o referido padre demonstrou, inclusive durante a sua execução. E vamos ao vídeo. O Padre Mororó, na verdade, chamava-se Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque e Melo. Nasceu em 24 de julho de 1778, no povoado de Riacho dos Guimarães, à época território de Sobral e atual município de Groaíras. Seu pai, Félix José de Souza e Oliveira, foi um alferes do exército português proveniente do Rio Grande do Norte. E sua mãe, Teodósia Maria de Jesus Madeira, era natural de Sobral, com descendência de alto titular da nobreza portuguesa. Iniciou seus estudos em Sobral, partindo em seguida para Pernambuco com o objetivo de estudar teologia no seminário de Olinda. Fazia parte da sua turma o também ilustre Frei Caneca. Por esse motivo, tornaram-se grandes amigos. Ordenou-se sacerdote no ano de 1802 e retornou para sua terra natal, em Sobral, onde celebrou sua primeira missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde atuou como sacerdote auxiliar. Atuou posteriormente em Tamboril e Vila Nova del Rei, atual Guaraciaba do Norte, e tornou-se vigário nas paróquias de Quixadá, Boa Viagem e Quixeramobim. Com atuação de destaque nas regiões por onde passava, foi convidado a proferir um sermão de ação de graças na Matriz de Fortaleza em 1816. Na ocasião, o então governador da província do Ceará Grande, Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire, o parabenizou pelo brilhante discurso e desde então estreitaram os laços de amizade. Graças a essa amizade, foi nomeado em 1818 para servir como professor de latim em Aracati, onde atuou até o ano de 1821, quando decidiu dedicar-se à política. Tendo sido eleito vereador de Quixeramobim em 1822, assumindo desde então posição de destaque não somente naquela região, pois seus atos e palavras ecoavam em todo o Nordeste. Por esse motivo, foi convidado por Tristão Gonçalves a participar da fundação do primeiro jornal do Ceará, o Diário do Governo do Ceará. Foi nesse momento que teve que substituir seu nome de batismo, Gonçalo Inácio, por um pseudônimo para que pudesse tecer duras críticas ao governo sem que sofresse retaliações. A partir daí, passou a chamar-se Padre Mororó. Historiadores relatam que o nome foi escolhido durante um diálogo com a mãe de Tristão Gonçalves, a famosa heroína Bárbara de Alencar, em que dizia: Dona Bárbara, em minha terra, a madeira que verga, mas não quebra, é o Mororó. E de hoje em diante, esse será o meu nome. Como jornalista, deu provas de muita coragem e conhecimento. Logo, seu nome tornou-se conhecido em todo o país como uma voz discordante das posições autoritárias do imperador e do governo do Ceará. O movimento dissidente no Ceará crescia cada vez mais e, além de Bárbara de Alencar e Tristão Gonçalves, era composto por importantes lideranças políticas, como o coronel Pessoa Anta, natural de Granja, Ceará, e pelo pai do ilustre padre Ibiapina, o deputado Francisco Ibiapina, ambos naturais de Sobral, Ceará. Esse era um período em que o Brasil atravessava um momento de grandes turbulências políticas. No ano de 1823, o imperador Dom Pedro I ordenou a dissolução da Assembleia Constituinte do Brasil e promulgou em 1824 uma nova Constituição de caráter mais rígida e centralizadora. Essa ação, aliada a outras atitudes consideradas autoritárias, foram muito mal recebidas, principalmente em Pernambuco e no Ceará. Dom Pedro I havia nomeado o Marquês de Recife, Francisco Paes Barreto, como presidente da província de Pernambuco. Porém, um grupo de liberais, liderado pelo Frei Caneca, desapontados com as ações do imperador, não aceitaram a indicação
e Paz Barreto renunciou. O movimento então elegeu de forma paralela Manuel de Carvalho como presidente, o que irritou a coroa, que imediatamente exigiu a recondução de Paz Barreto ao cargo. 2 navios de guerra, liderados por John Taylor, foram enviados a Recife para fazer cumprir a lei. Porém, não obtiveram sucesso e foram expulsos do litoral pernambucano. Estimulados pelo sucesso da expulsão, o movimento liderado por Frei Caneca e Manuel de Carvalho aproveitou a ocasião para declarar a independência da província de Pernambuco e enviaram cartas às demais províncias do Norte e Nordeste para que se unissem a Pernambuco e formassem uma nova república independente do Brasil, que seria chamada inicialmente de Confederação do Equador. No Ceará, o padre Mororó, amigo do Frei Caneca, e que também discordava veementemente das atitudes de Dom Pedro I, ao saber do movimento de proclamação impetrado pelo colega em Pernambuco, aproveitou para reunir a Câmara de Quixeramobim e dali mesmo declarou a independência e a adesão ao movimento separatista. O então presidente da província do Ceará, Pedro José da Costa Barros, foi deposto pelo movimento e quem assumiu o governo cearense foi o confederado Tristão Gonçalves de Alencar Araripe. Sabendo do movimento que acontecia no Nordeste e temendo perder totalmente o controle sobre a região, o imperador Dom Pedro I pediu empréstimos à coroa inglesa para custear a compra de armamentos e a contratação de mercenários para sufocar de uma vez por todas o movimento de independência do Nordeste. As numerosas tropas foram enviadas para a região sob o comando de Thomas Cochrane. Diante de tão grande exército, não havia como os confederados resistirem por muito tempo e foram rapidamente derrotados. Dom Pedro I ordenou que os líderes da Confederação do Equador fossem capturados e castigados de forma exemplar para que servissem de exemplo. Diante da ordem imperial, os líderes capturados foram condenados à morte em praça pública. Os confederados Feliciano Carapinima e Azevedo Bolão, além do grangense Pessoa Anta e do sobralense Francisco Ibiapina, foram condenados à pena capital através de fuzilamento, e assim foram executados em maio de 1825. Já o padre Mororó, dada a sua importância no movimento separatista, teria que ser o primeiro a ser executado e da forma mais dura possível. Sendo assim, foi condenado à morte por enforcamento. Porém, devido tratar-se de um sacerdote, todos se negaram a executar a tarefa de carrasco nessa execução. Diante de tal situação jamais presenciada até aquele momento, as autoridades se viram obrigadas a converter a pena em fuzilamento a tiros de arcabuz, uma espécie de baca-marte. Na manhã do dia 30 de abril de 1825, os fuzileiros já estavam a postos quando o padre Mororó foi levado ao campo de fuzilamento. Uma multidão de admiradores do famoso sacerdote seguia o cortejo. Populares se dependuravam em árvores para presenciar o triste espetáculo. O padre Mororó parecia bem sereno para quem seria executado em poucos instantes. Em dado momento, um dos galhos de uma árvore em que se amontoavam curiosos não suportou o peso e quebrou, derrubando os que ali estavam. Ao avistar o fato cômico, o padre Mororó sorriu diante daquela situação. Demonstrou bom humor também quando lhe vestiram a túnica mortal e era deveras curta. Afirmou ele: "Louvado seja Deus, que a última camisa que me dão é sobremaneira curta." Ao ser levado à coluna da morte, um soldado tenta lhe colocar uma venda nos olhos, porém o padre pede que não o faça e diz: "Não, eu quero ver como é isto." Outro soldado se aproxima para amarrar sobre seu corpo a roda de papel que serviria como alvo para os fuzileiros, e ele mais uma vez nega, dizendo: "Não é necessário, eu mesmo farei o alvo." Nesse momento, o padre Mororó cruza as duas mãos sobre o coração e grita fortemente: "Camaradas, o alvo é este, e vejam lá, tiro certeiro, que não me deixem sofrer muito." Nesse instante, os fuzileiros atiraram e de tão certeiro os tiros deceparam 3 dedos. E sem murmurar uma palavra, inclinou a cabeça para o lado e finalmente deu o último expiro.
Em 1879, 54 anos após sua morte, a Câmara Municipal de Fortaleza reconheceu a importância histórica da luta dos confederados, nomeando a praça onde os mesmos foram fuzilados como Praça dos Mártires.